Jeremias 22. Assim disse o Eterno: Vai ao palácio do rei de Judá e anuncia lá estas palavras, dizendo: Escuta a palavra do Eterno, rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, teus servidores e teu povo que aqui chega através destes portões. Assim disse o Eterno: Praticai justiça e retidão, resgatai o que foi pilhado das mãos do opressor. Não prejudiqueis o estrangeiro, o órfão e a viúva. Não pratiqueis violência e não derrameis aqui sangue inocente. Porque se assim realmente agires, atravessarão os portões deste palácio, para sentar neste trono reis descendentes de Davi com suas carruagens puxadas por cavalos, com seus servos e seu povo. Mas se não deres ouvido a essas palavras, juro por meu santo nome, que este palácio se tornará uma desolação. Pois assim disse o Eterno sobre o palácio do rei de Judá: Embora sejas tão cara para mim com toda terra fértil de Gileade, ó cume do Líbano, Jerusalém, eu te transformarei num deserto, qual uma cidade abandonada. Prepararei contra ti destruidores, cada qual com suas ferramentas, e abaterão teus cedros altaneiros e os jogarão ao fogo. Muitas nações passarão por esta cidade, e uma pessoa perguntará a outra: Que razão levou o Eterno a agir assim para com esta grande cidade? E responderão: Foi porque esqueceram da aliança do Eterno seu Deus e se prostraram perante deuses estranhos e o adoraram. Não chorai pelos que morreram antes, nem os lamentai. Chorai sim pelo que se for, pois nunca mais voltará a ver a terra onde nasceu. Pois assim disse o Eterno sobre Salum de Sidquiahu, Ben Yoshiahu, o rei de Judá, que reina no lugar de Yoshiahu, seu pai, que foi e não mais retornará a este lugar, pois perecerá no lugar para onde o exilarem e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que constrói sua casa sem retidão e seus terraços sem justiça, que faz seu semelhante trabalhar de graça e não lhe entrega seu salário. Ai daquele que diz: Construirei para mim uma casa espaçosa com amplos terraços, e alarga suas janelas, estende um forro de cedro e a pinta com cores brilhantes. Acaso hás de reinar porque te excedes em decorações de cedro? Teu pai não comeu nem bebeu, praticou a justiça e usou a retidão em suas ações. Tudo então lhe ocorreu para o bem, ele julgou a causa do pobre e do necessitado. Tudo então lhe ocorreu para o bem. Isto não significa conhecer a mim, diz o Eterno, mas os teus olhos se voltam somente para a cobiça, para o derramamento de sangue inocente, para a opressão e para a prática de violência. Por isso assim diz o Eterno sobre Jeoiaquim ben Yoshiahu, rei de Judá: Não lamentarão dizendo: Ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem dele se lamentará. Ai de mim, meu Senhor, ou ai de sua glória, será enterrado como se for um jumento, carregado e atirado para fora dos portões de Jerusalém. Ascende ao Líbano e lamenta, eleva a tua voz em Bazã, chora em Avarim, porque foram destruídos todos os teus amantes. A ti alertei no tempo de tua tranquilidade, mas disseste: Não escutarei. Este tem sido teu comportamento desde a tua mocidade, pois não atentaste à minha voz. Todos os teus pastores serão arrebatados pelo vento, e o que amaste serão levados em cativeiro. Só então sentirás toda a vergonha e embaraço causado por tua iniquidade, ó habitantes do Líbano, que estais aninhado entre os cedros. Que graciosidade tereis quando fordes acossado por dores como as de uma mulher que está por dar à luz. Por minha vida, diz o Eterno, ainda que Coniahu e Jehoiaquim, Ben Jehoiaquim, fosse o sinete de um anel posto em minha mão direita, eu o arrancaria e o entregaria nas mãos dos que buscam tirar sua vida, nas mãos daqueles que temes, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, nas mãos dos caldeus. Eu te lançarei junto com a mãe que te fez nascer para uma terra estranha onde não nasceste, e lá virás a perecer, e a terra a qual anseia retornar não retornarão. Será que este homem Coniahu é uma imagem despedaçada e desprezada? Será porventura um jarro para o qual não há mais utilidade? Porque ele e sua semente foram lançados a uma terra que desconhece. Ó terra, escuta, ó terra, a palavra do Eterno. Assim disse o Eterno: Registrai este homem como alguém sem descendente,
como um homem que não alcançará sucesso em seus dias, pois ninguém de sua semente triunfará, para vir a ser alguém que se sente no trono de Davi e governe Judá. Ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas de minhas pastagens, diz o Eterno. Portanto, assim disse o Eterno Deus de Israel sobre os pastores do meu povo, os reis de Judá. Vós que apacentais meu rebanho, dispersaste minhas ovelhas, a lugares distantes as levaste, e não lhes dispersaste cuidados. Sabei que farei recair sobre vós a iniquidade dos vossos atos, diz o Eterno. Hei de reunir os remanescentes de meu rebanho de todas as terras para onde foram levados, e os restabelecerei em seus redis, e lá serão frutíferos e se multiplicarão. Designar-lhe-ei pastores que os apacentarão, e não mais serão acossados pelo medo, nem se desalentarão, e nenhum deles se perderá, diz o Eterno. Aproximam-se os dias, diz o Eterno, quando escolherei dentre os rebentos de Davi um justo que os governará como rei, que prosperará e saberá praticar justiça e retidão na terra. Em seus dias Judá será redimido e Israel viverá em segurança, e o nome pelo qual será chamado significará: o Eterno é nossa retidão. Por isso aproximam-se os dias, diz o Eterno, e que não mais se jurará pelo nome do Eterno, que retirou os filhos de Israel da terra do Egito. Mas sim, assim como vive o Eterno, que retirou e trouxe de volta a semente da casa de Israel da terra do norte, de todos os países, para onde os tinha dispersado, fazendo habitar novamente em sua terra. Por causa das falsas profecias, está partido meu coração, estremece todo o meu corpo e me sinto como ébrio, como alguém saturado pela bebida por causa do que ouvi, do Eterno, por causa das suas justas palavras. Pois repleta de adultério está a terra, por causa de falsas promessas ela ficou desolada, e secaram as pastagens. É iníqua a sua trajetória e falsa a sua força, pois até o profeta e o sacerdote são insinceros, até mesmo em meu templo está presente o mal, o que praticam, diz o Eterno. Por isso o caminho que percorre será para eles como uma trilha escorregadiça em plena noite. Tropeçarão e não conseguirão se erguer, pois na época de acerto de conta descarregarei sobre eles a consequência do mal que praticaram, diz o Eterno. Somente fraude pude perceber nos profetas de Chorom de Samaria, pois profetizam em nome de Baal e enganam meu povo Israel. Quanto aos profetas de Jerusalém, vejo com horror suas ações, pois cometem adultério, pronunciam falsidade, encorajam os que praticam mal para a ele não renunciar. São a meus olhos como Sodoma e seus habitantes de Jerusalém como os de Gomorra. Portanto, assim disse o Eterno dos Exércitos a respeito dos profetas: eu os alimentarei como ervas daninhas, os farei beber água envenenada, porque a falsidade que se propagou por toda esta terra proveio dos falsos profetas de Jerusalém. Assim disse o Eterno dos Exércitos: não prestai atenção às palavras desses profetas, que formulam para vós vaticínios. Eles vos estão iludindo, proclamam visões com seus próprios corações que não lhe foram proporcionadas pelo Eterno. Anunciam aqueles que provocam minha ira. O Eterno falou: haverá paz para vós, para aqueles que seguiam por suas visões, dizendo: nenhum mal há de lhes ocorrer. Mas qual deles foi exposto ao mistério do Eterno, teve uma visão ou escutou suas palavras? Quem o ouviu e lhe dispensou atenção? Eis que uma tempestade enfurecida e turbilhante emana do Eterno e virá a pousar sobre a cabeça dos iníquos. A ira do Eterno não se apaziguará enquanto ele não executar e cumprir totalmente os planos do seu coração. No final dos dias havereis de ter uma perfeita compreensão sobre isso. Não enviei este falso profeta, entretanto precipitaram-se a falar. Nada lhes falei, entretanto profetizaram. Se estivesse exposto ao meu ministério, proclamariam minhas palavras, meu povo, trariam-nos de volta de seus maus caminhos e da iniquidade de suas ações. Acaso sou eu um Deus que só percebe o que está de perto, diz o Eterno, e não o que está de longe? Poderia um homem se ocultar em lugares tão secretos que eu não pudesse enxergar, diz o Eterno? Acaso não preenche totalmente os céus e a terra, diz o Eterno?
Escute o que disseram os profetas que falsamente anunciam em meu nome, dizendo: eu tive um sonho, eu tive um sonho. Até quando isso perdurará? E só que existe no coração desses profetas que anunciam mentira. Na realidade, profetizam em si de seus corações, pois buscam fazer através dos sonhos que relatam, com que meu povo esqueça meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram meu nome, adorando Baal. Que relate seu sonho o profeta que sonhou, e aquele que recebe a minha palavra relate com fidelidade. O que tem a ver a palha com o trigo, diz o Eterno. Não é a minha palavra como fogo, diz o Eterno, e como um martelo que estilhaça a rocha? Portanto, sou contra os profetas, diz o Eterno, porque roubam minhas palavras um do outro. Sou contra os profetas, porque treinam suas línguas para proclamar. Ele disse: sou contra aqueles que profetizam sonhos enganadores, diz o Eterno, e contra os que, fazendo meu povo errar, por causa de suas mentiras e por sua malícia. Eu não os enviei, e nada lhes ordenei, e nenhum proveito podem trazer a meu povo, diz o Eterno. E quando este povo, o profeta, o sacerdote, te perguntarem o que anuncia o oráculo do Eterno, e tu lhe responderás: que oráculo? E eu os desprezarei, diz o Eterno. E o profeta ou sacerdote ou alguém do povo que falar citando o oráculo do Eterno, farei castigar o homem e toda a sua casa. Assim deverei vos dirigir, cada qual a seu companheiro ou a seu irmão. Qual é a resposta do Eterno? O que ele falou o Eterno: não mais devereis sequer mencionar o oráculo do Eterno, pois a própria palavra de cada um será seu oráculo. E ousaria alguém perverter as palavras do Deus vivo, do Eterno dos exércitos, nosso Deus? Assim vos deveis dirigir ao profeta. O que te respondeu o Eterno? O que falou o Eterno? Mas se disserdes o oráculo do Eterno, portanto assim disse o Eterno, por teres dito o oráculo do Eterno, mesmo eu tendo vos mandado dizer: não digais o oráculo do Eterno. Por isso olvidar-me-ei de vós e vos exilarei junto com a cidade que dei a vós e vossos pais para longe de minha presença, e trarei sobre vós opróbrio perene e vergonha eterna que jamais será esquecida. Capítulo 24. Após Nabucodonosor, rei de Babilônia, ter levado como cativos a Iorriahu-ben e Iorriaqui, rei de Judá, juntamente com os príncipes de Judá e os artesãos e ferreiros de Jerusalém, e os conduzi da Babilônia, o Eterno mostrou-me 2 cestas com figos expostas ante o templo. Uma das cestas continha figos muito bons, com os que se consegue na primeira colheita, a outra tinha figos tão ruins que nem poderiam ser comidos. Perguntou-me então o Eterno: que vê, Jeremias? E eu respondi: figos. Os bons são de ótima qualidade, os maus de tão má qualidade que nem servem para ser comidos. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: assim se pronuncia o Eterno, Deus de Israel: considerarei os cativos de Judá, que daqui mandei embora para a terra dos caldeus, como os figos bons, e voltarei para eles meu olho para o bem, e os trarei de volta a essa terra. Eu os restaurarei e não os deixarei tombar. Hei de plantá-los e não serão desenraizados. Dar-lhes-ei um coração que saberá reconhecer: eu sou o Eterno, serão meu povo, e eu serei seu Deus, pois voltarão para mim com a plenitude de seus corações. Quanto aos figos de má qualidade, que de tão ruim nem sequer podem ser comidos, são como aqueles sobre quem assim fala o Eterno. Farei com que se tornem Sidiquiahu, rei de Judá, seus príncipes, e os remanescentes de Jerusalém, que ainda estão aqui, aqueles que habitam agora na terra do Egito. Farei com que sejam repulsivos em todos os reinos, com símbolos do mal, opróbrio e mau exemplo, maldição e motivo de zombaria por todos os lugares pelos quais eu os dispersar. Atrás deles enviarei espada, fome e peste, até que sejam consumidos da terra, que a eles e a seus pais eu havia dado. Capítulo 25. A palavra que veio a Jeremias no 4º ano de Iorriaquim ben Ioshiahu, rei de Judá, o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a respeito de todo o povo de Judá, e que o profeta Jeremias falou a todo o povo de Judá, bem como aos habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o 13º ano de Ioshiahu ben Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, por 23 anos tem vindo a minha palavra do Eterno, e a tenho de imediato comunicado a vós.
mas falo e vós não escutai. E o Eterno vos tem enviado repetidamente seus servos, seus profetas, mas não os escutaste, nem apuraste vossos ouvidos para o que diziam. Retornai agora cada um de vós de seu mau caminho, de suas ações malévolas, e desta forma continuareis habitando na terra que o Eterno concedeu a vós e a vossos antepassados, por todo sempre. Não busquei outros deuses para servi-los e adorá-los, e não me provocai com o produto de vossas mãos, e desta forma não vos ferirei. Entretanto, não me escutaste, diz o Eterno, e para vosso próprio mal me provocaste com ídolos que vossas mãos produziram. Pois assim disse o Eterno dos Exércitos, porque não deste ouvido às minhas palavras, buscarei todas as famílias do norte, diz o Eterno, junto com Nabucodonosor, rei de Babilônia, e meu servo, e os tirarei contra esta terra, contra todos os seus habitantes, contra as nações que estão à sua volta. Eu as destruirei e as tornarei perante todos um assombro por sua perpétua desolação. Além disso, farei com que cesse entre vós os sons de regozijo e alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som dos moinhos e a luz das lamparinas. Toda essa terra se tornará vazia e deserta, e suas ações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. Ao completarem 70 anos, punirei o rei da Babilônia, suas nações, o país dos caldeus, diz o Eterno, por sua iniquidade, e os tornarei uma desolação perpétua. Desfecharei sobre sua terra todas as palavras que contra ela pronunciei, como está escrito neste livro, que contém as palavras de Jeremias, que profetizou contra todas as nações. Pois muitas nações e seus reis poderosos a aprisionarão, e pagarei a eles conforme suas ações e de acordo com o que fizeram suas próprias mãos. Pois assim me disse o Eterno Deus de Israel: toma esta taça repleta de vinho de fúria da minha mão, e faz com que dele venha beber todas as nações para onde eu te enviar. Eles beberão e sentir-se-ão desorientados como se estivessem loucos, devido à espada que hei de enviar contra eles. Tomei então a taça da mão do Eterno e dei de beber a todas as nações para onde me enviou o Eterno, a Jerusalém e a cidade de Judá, aos seus reis e a seus príncipes, para assim torná-los uma maldição, uma ironia e uma sombra, como são até o dia de hoje. Ao faraó rei do Egito, aos seus servos, seus príncipes, a todo o seu povo, aos povos mesclados, a todos os reis da terra de Ur, e a todos os reis da terra dos filisteus, de Asquelon, de Gaza, de Ecrón, os remanescentes de Asdod, Edom, Moabe, os filhos de Amon, todos os reis de Tiro, Sor, todos os reis de Sidom, todos os reis da ilha de Alemar, Dedã, Temá, Bus, e todos os habitantes das áreas remotas, todos os reis da Arábia, todos os reis dos povos mestiços que vivem no deserto, todos os reis de Zirim, todos os reis de Elã, todos os reis da Média, todos os reis do norte, próximo ou longínquo, uns junto com os outros, todos os reinos do mundo que se estenda sobre a face da terra. O rei de Sheshach, Babilônia, bebeu. Depois de todos eles lhes dirá: assim disse o Eterno do Exército, Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, vomitai e tropeçai, e não mais a vez de levantar por causa da espada que enviarei contra vós. E se recusarem tomar da tua mão a taça e dela beber, ele dirá: assim disse o Eterno dos Exércitos: a vez de beber, pois se começo a desencadear o mal sobre a cidade onde é invocado o meu nome, acaso vós permanecereis impunes? Não permanecereis impunes, pois farei ferir pela espada todos os habitantes da terra, diz o Eterno dos Exércitos. Tu profetizas sobre eles todas estas palavras, e diz-lhe: do alto ruge o Eterno, e faz ouvir sua voz. De sua santa habitação ruge com intensidade por causa do seu rebanho. Contra todos os habitantes da terra eleva seu grito, como aqueles que pisam as uvas até os confins da terra. Ecoa o ruído, porque o Eterno tem uma controvérsia com todas as nações, e um julgamento contra toda a carne. Quanto aos ímpios, já os entregou a espada, diz o Eterno. Assim diz o Eterno dos Exércitos: o mal irá de uma nação para outra, e uma grande tormenta se desencadeará dos mais remotos confins da terra. Os que foram abatidos pelo Eterno se estenderão neste dia de um extremo a outro da terra. Não serão lamentados, nem reunidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Lamentai-vos e chorai, ó pastores. Revolvei-vos sobre vós o pó da terra, ó dirigentes do rebanho. Pois eis que chegar o dia em que sereis abatidos. Eu vos estilhaçarei em pedaços, como precioso vaso. Os pastores não terão para onde fugir,
nem os líderes do rebanho para onde escapar. Escutai o pranto dos pastores e o lamento dos líderes do rebanho, porque o Eterno destruiu seu pasto, por sua causa da ardente ira do Eterno. Os redis estão em silêncio. Ele abandonou seu tabernáculo como o filho do leão abandona seu covil. Sua terra se converteu em deserto por causa do ímpeto de sua espada opressora e pela agudeza de sua ira. No começo